nome é Norma Ferreira de Almeida, tenho 70 anos, moro na Brasilândia há 58 anos, cheguei aqui em 1953. Da seguinte forma, vim da cidade de Presidente Prudente, motivo, tinha dois irmãos doentes mentais, que lá não tinha o tratamento médico adequado. Então, um dos médicos atestou para que viesse, e aqui nós tivemos um pouco mais de assistência, né? Quando cheguei aqui era sítio, né? Tinha animais, como por exemplo, vacas, cavalos, porco, galinha e etc. Eu mesmo, hoje é a Avenida Parapuã, nós, para sairmos lá na rua, eu saía com um pedacinho de madeira na mão, tocando gado, para mim poder sair, que era uma estrada que chamava-se na época Estrada Pública. Em 1953, quando cheguei aqui, o meu pai, nos fins de semana, reunia alguns amigos e iam para o Rio Tietê pescar. Nós comíamos muito peixe do Rio Tietê, aqueles peixes grandes. Era puro, limpinho. O Rio Tietê não era essa extensão de largura, era menos da metade. Tinha uma ponte muito pequena de madeira, no qual passava-se, na época era jardineira. Uma esperava do outro lado para uma passar aqui, para poder dar caminho. E tinha o barqueiro também, o rapaz do barco, que a gente chegava lá, gritava, ele vinha, cobrava 50, como se fosse o dinheiro de hoje, 50 centavos para atravessar. E água limpa, aquilo, beleza. Hoje, infelizmente, a poluição tomou conta. Como foi a construção da sua casa? Foi com muito sacrifício do meu pai, eu também ajudava na época, né? Carregar um tijolo, uma telha, a carroça, não era caminhão, trazia até na rua e nós ponhávamos aos poucos. Eu com 12, 14, 16 anos ajudava, foi muito sacrificoso. Como diz, hoje é uma casinha muito simples, né? Eu não troco isso por um palácio, para falar a verdade, porque eu gosto daqui. Desde os meus 12 anos eu moro na Vila Brasilândia, só que meu pai construiu com muito sacrifício. É o que nós temos, é humilde, é simples, mas tem de coração aberto. E da Brasilândia aqui para mim é um paraíso. Cresci aqui desde 12 anos de idade, repito mais uma vez. Hoje já está completando 58 anos que moro aqui. Era estrada de terra, era o verde, eram sítios, tinha vacaria. Eu moro em frente ao Bradesco da rua Parapuã. E ao lado de uma ótica, ao lado de outras lojas de confecção. Na época que cheguei aqui, em torno da minha casa eram sítios, muitos sítios, né? Chácaras, inclusive onde hoje encontra-se o distrito policial, 45º, foi canalizado um córrego, no qual na época tinha o nome de córrego Mirangoaba. Então, inclusive, nós tomávamos banho naquele córrego, era limpo, a céu aberto, uma água maravilhosa, não prejudicava ninguém. E então é assim, hoje, por exemplo, só tem comércio, não tem mais o verde, né, como existia na época. A estrada que era poeira, chamava-se, mais uma vez, vou repetir, Estrada Pública. E só existia dos lados algumas casinhas, comércio muito pouco, um barzinho aqui, outro lá em cima, 2 quarteirão. E existia, o que reinava mais aqui era o verde, muito verde. Meu nome é Tairton Vieira Santos, eu sou natural de Caxias, lá no Maranhão. Vim com 6, 7 anos, meu pai veio primeiro, ficou 3 anos aqui até se consolidar. Meu pai trabalha no ramo de funilaria e pintura, ele trouxe toda a família para cá. Aí, quando nós estávamos aqui, moramos numa rua chamada Campo Comprido, na região do Imirim. Depois a gente, devido à dificuldade, acerca de aluguel e alguns problemas pessoais, nós vivemos durante algum tempo como nômades. Saímos de um lugar, íamos para outro, até que, para o ano de 98, na igreja onde eu congrego, nós estávamos fazendo um trabalho de evangelismo. E até então eu não conhecia a Brasilândia. Eu ouvia falar, né? Ouvia falar muito mal, por sinal, porque eu morava só no Imirim mesmo, no círculo fechado. E quando nós íamos fazer trabalho, eu fiquei impressionado, porque quando você passa pela Cantídio Sampaio,
Você não tem noção, dá a impressão que é um grande formigueiro e um monte de casa sobre casa. Eu falei, meu Deus, como as pessoas conseguem morar aqui? Só que conforme o ônibus ia vindo, né, eu comecei a notar que haviam ruas, haviam crianças brincando, havia uma vida completamente distinta daquela que eu vivia, que geralmente nós vivíamos só mesmo dentro das nossas casas, né, ou tínhamos um trajeto específico. E devido a uma certa dificuldade, para o ano de 2000, nós não tínhamos mais como pagar aluguel. Meu pai perdeu o emprego, eu não estava trabalhando, a minha mãe havia perdido o emprego. Então, meu pai ele procurou um lugar para morar. E ele falou de um bairro, ele falou um tal bairro chamado Jardim Paraná. Eu falei, pai, pode comprar. Ele, por quê? Porque eu conheço esse bairro, nós fazemos evangelismo por lá. Eu conheço as pessoas que moram ali, é um bom lugar. Só que é uma vida nova, é um passo completamente novo. Porque nós tínhamos um padrão, entre aspas, de vida, e quando viemos para cá, foi uma mistura de medo com alegria, porque até então nós não tínhamos a nossa casa, não tínhamos o nosso espaço, viemos para cá. Meu pai demorou um ano para construir, eu consegui um emprego, e durante um ano eu e minha irmã nós sustentávamos a casa. Viemos para cá, e quando viemos a casa que eu moro embaixo, ela já estava pronta, né? Só que eu procurei um espaço para mim e eu consegui comprar um terreno no final da João Meira, próximo à Dona Sônia. Levantei um barraco e ali morei durante 3 para 4 anos. Nesse inteirinho acabei casando, né? E foi feito com a família da intenção, porque não só a minha casa, mas a maioria das casas do Jardim Paraná, as pessoas não pensam só em si quando vão construir. Eles pensam nos filhos, nos netos, na possibilidade de crescimento. Tem que se aproveitar ao máximo o espaço de terreno, porque acredito que dentro da cultura daqueles que mais sofrem, dos negros, dos discriminados, é justamente que você consiga um espaço que seja o seu reino. E meu pai ele gastou muito com fundação. Ele fez um monte de sapata monstruosa aqui embaixo para levantar até 5 casas com laje. E ele falou, filho, por que não voltar? E foi o que eu fiz. Então nós conseguimos, eu dei uma de arquiteto, né? E eu reaproveitei todo o espaço. Fizemos aqui a casa, nós estamos na cozinha agora, temos os quartos, fizemos com os 2 quartos, a sala e ainda organizei um closet para minha mãe, algo que ela sempre quis, né? E dessa vez foi diferente, porque na primeira vez quando nós viemos aqui, nós aproveitamos a terra plana para poder construir. E agora, para aproveitar melhor o terreno, nós furamos as pedras. De início eu fiquei até chateado, falei, nossa, uma coisa tão arcaica, né? Já imaginou furar uma pedra para poder levantar uma moradia? E coincidentemente eu peguei uma revista de arquitetura e vi que eu não era o único, e tinha gente muito orgulhosa a fazer a mesma coisa. Quer dizer, a minha necessidade acabou virando moda e eu acabei tendo orgulho do que eu estava fazendo. A gente aproveitou a construção em volta da própria pedra aqui, ó. Dá uma olhada nesse vão aqui, ó. E o que eu falei? Que eu queria levantar para fazer o closet da minha mãe e até mesmo tá furando a pedra do lado de fora. Então a gente acabou fazendo um quarto. Ganhamos mais um cômodo. Entendeu? Cabe uma cama de casal ou 2 camas de solteiro ali, sem problema nenhum. Esse é o meu lado arquitetônico. Então, esse é um pouco da minha história. A minha história, eu acredito que é uma célula, um grão comparado com muita gente aqui. Teve gente que morou em lona, gente que morou em barraco, né? Meu pai, antes mesmo da gente construir, quando ficamos no Imirim, ele morou num barraco e foi construindo a casa em volta. Então, levantava um cômodo, desfazia metade do barraco, né, para depois ir para aquele cômodo, e foi assim que essa casa foi construída. E eu tenho orgulho de morar aqui. Orgulho pelo seguinte, o rei da Babilônia ele fez o jardim suspenso, né? Eu não precisei construir nada, olha que maravilha eu tenho aqui, ó. Todo dia eu tenho esse jardim natural, onde eu posso estar vendo, onde eu posso estar tendo uma qualidade de vida muito melhor, né? Aqui dentro dessa mata, né, onde muita gente não vê nada, nós vemos um grande quintal, onde o pai entra com seu filho, onde ele mostra o perigo de cada erva, ou até mesmo quando alguém fica doente, tem pessoas que sabem qual remédio vai buscar. Então é muito interessante, né? Antigamente, quando eu vim para cá, eu tinha uma preocupação de saber como as pessoas viviam. Agora, morando aqui, eu me admiro em saber como as pessoas vivem bem.
existe um círculo de amizades, um círculo de pessoas que se ajudam. Você não passa dificuldade, só passa se for orgulhoso. E é arriscado alguém que já passou pelo orgulho se intrometer e acabar estendendo a mão, né? Como é natural aqui, quando alguém levanta uma casa, o vizinho que já chorou quando tinha que construir, ele não pergunta se você quer ajuda. Ele pega o balde, o outro pega a pá, o outro faz a massa, e é assim que a gente consegue dar continuidade à vida, né? Aqui onde eu estou construindo, onde o meu sonho está quase realizado, né? E ainda tenho mais a construir, né? Aproveitar o que meu pai falou, você vê que todo mundo tem a mesma visão. Olha que coisa linda que temos aqui, pessoas que estão construindo. Ó, a Dona Maria levantou um muro de pedras, né? Quer dizer, o que não serve para mim, pode servir para o meu vizinho. Fez um muro tão bonito, tem agora um jardim que ela sempre desejou. Temos pessoas que estão vindo agora e estão participando do mesmo sonho, que estão com o mesmo ideal. E é muito interessante isso. Isso é um pouco da minha história. Qual a importância da sua casa e do lugar que você mora para você? O homem ele é construído por aquilo que ele recebe. Para mim isso é tudo. Foi aqui que eu aprendi a ser mais humano. Onde eu parei de ter um preconceito das coisas. Onde eu tive uma visão mais humana. No Jardim Paraná você vai encontrar negro, pardo, mulato, pessoas que de fato já foram excluídas e onde um ajuda o outro. Onde eu aprendi a ver o meu próximo. Onde eu morava, eu sabia que ele morava ali, mas eu não tinha contato com ele. Aqui não, eu sei onde mora o meu vizinho, eu sei como ele está, ele sabe, eu tenho a liberdade de abrir a porta da minha casa, né? Vou dar um exemplo, agora que é período de aula, né? Existe uma rede de pais que eles sabem, ó, se o seu filho sair mais cedo, espera o meu, ou me comunica, um sabe da vida do outro. Não na qualidade de se intrometer, mas de se ajudar. Isso é muito importante. A questão do Rodoanel eu acho uma obra grande, é uma obra que tenta viabilizar uma melhoria, mas não é uma melhoria para um conjunto, né? Para uma qualidade harmônica, não. É para um grupo específico. Eu vejo como uma grande perca, porque eu vou falar como pregador, como missionário. Quando viemos aqui, havia apenas barro e casas que pessoas estavam tentando construir. Era natural você ver, e eu vivi um pouco disso, as pessoas que iam trabalhar, elas tinham dois calçados. Um para sair de casa até o ponto de ônibus no Damasceno, e depois o outro para poder ir até o seu trabalho. Durante muitos anos, nós fomos vistos como os excluídos. E quando nós lutamos tanto para conquistar o pouco que temos, simplesmente o governo do estado se acha no direito de não vir aqui, de não nos comunicar, de não nos deixar a par da situação, de usar de engano com os moradores, dizendo que estavam fazendo uma obra acerca de melhoria de esgoto, sabendo que é uma necessidade sim do bairro, porque nós temos lutado por isso, e simplesmente vai vir uma grande obra que mudaram ali na área da Inajá de Souza, porque tem um condomínio de luxo, mudaram em Guarulhos, e porque justamente no túnel 2, onde tem mais de 5.000 famílias, eles não podem fazer uma alteração. Porque justamente aqui onde as pessoas já estão habituadas, elas não estão aqui chorando, dizendo, ai que dó, moro no Jardim Paraná. Elas querem melhoria para o bairro, porque gostam de morar aqui. Eu quero melhoria para o bairro porque eu gosto de morar aqui. Você quer que eu diga por quê? Vou dar só um motivo. Eu trabalho na 9 de julho. Para eu me deslocar daqui, eu sinto no meu corpo diferença de ar quando eu estou ali na região da 9 de julho. Lá eu sinto dor de cabeça, lá eu sinto cansaço. Mas quando eu venho aqui, olha o pulmão de São Paulo que eu tenho. Eu vou querer sair daqui para quê? Eu vou querer uma pista, uma obra gigantesca para eu ver essa árvore ficar cinza? Para eu perder essa riqueza? Porque se uma obra como essa pode ser mudada em Guarulhos, foi mudada na Pedreira, por que não pode ser mudada aqui? Como o José Serra disse há uns anos atrás, ele disse que a obra do Rodoanel poderia se transformar numa grande ferradura, porque se tornava inviável passar em cima da malha urbana. E agora, por pressa, né, por imposição de poder, pode-se passar em cima da malha urbana? Se havia essa necessidade, por que deixaram nós construirmos toda uma história? Nós não vivemos um romance no Jardim Paraná, nós construímos uma história. Aqui o meu pai construiu uma casa para que eu possa morar com a minha família e amanhã ou depois a minha irmã também possa ter uma casa e não venha sofrer o que nós moramos, o que sofremos em outros lugares. Então a implantação dessa obra para mim é muito ruim, porque não se, ainda que me dê uma mansão,
eu vou perder toda uma história que eu construí. Eu vou ter que começar de novo. E começar é sempre tão difícil, né? E começar quando você não quer começar é mais difícil ainda. Então essa é a visão que eu tenho. Eu gostaria muito que as pessoas que se acham no direito de estar se intrometendo na vida de alguém, já que eu acredito que dentro do ramo democrático nós colocamos pessoas que é do povo para o povo, então já que é do povo, então vem até aqui. Se é para o povo, então me pergunta o que é que eu acho. Eu faço parte do povo. Ninguém me perguntou nada. Eu fiquei sabendo do Rodoanel porque fui informado por quem estava trabalhando com isso, que foi a Cecília. Ela trouxe as informações e se ela não tivesse trazido as informações, não teríamos feito a nossa primeira reunião na rua, que não teve crédito de ninguém. Depois fizemos a segunda, as pessoas começaram a acreditar e depois nós fizemos uma boa defesa na Casa de Portugal para provar que não existe apenas favelados, existem cidadãos que pagam impostos e que merecem dignidade e respeito. Eu vejo, quando eu ando no bairro, eu vejo um mundo distinto de cada um. O mundo do pai que levanta às 5 da manhã, né? E que quando recebe o seu salário, ele divide porque ele sabe que ele quer construir um quarto para o filho. O mundo daquele que conseguiu construir e ele tem um sonho, ainda que seja pequeno para algum, mas é um sonho que ele conseguiu realizar. Ele conseguiu construir uma casa e deixar outra de aluguel. Já está dando uma qualidade de vida melhor para a sua família. Eu vejo um mundo de pessoas que estão querendo crescer porque agora tem a obra do céu, e as pessoas que estão ali no céu também estão com medo, porque o céu está rachado, porque isso não é visto, não é falado, simplesmente vem engenheiros aqui e não dão uma explicação coerente. Eu vejo mundos que estão abalados, que estão entristecidos. É uma mistura de amargo e doce, é uma mistura de sentimentos, e é o que eu consegui enxergar. Eu gostaria que isso fosse respeitado. Somos respeitados em período de eleição, somos bem vistos, somos queridos. As pessoas podem vir aqui pegar o meu filho, beijá-lo, dizer que ele é a criança mais linda do mundo e depois passar um óleo, alguma coisa para tirar o odor. Nesse momento eu sou importante. E por que eu não sou agora? Enquanto vocês querem implantar uma obra que é inviável, que não traz benefício nenhum. Não para, como eu disse, não é uma harmonia, né? Uma construção harmônica, mas é uma construção que já se prova por A mais B, que visa aquele que tem mais e sofre aquele que tem menos. É só isso que eu quero dizer. Mas Sônia, vem cá. É a nosso favor ou a contra? É a nosso favor. Gostei, hein? Então seja bem-vindo. Gostei do palavreado. Se fosse contra, eu já ia pegar peixeira. Porque, ó, nós estamos aqui no estado, numa crise que eu vou te falar. E cada um ganha uma coisa. E esse bendito helicóptero que fica aqui assim, ó. Começa às 7 da manhã, termina às 8 da noite. Cidade sitiada. É, como se a gente tivesse mesmo ameaçado. Meu nome é Sônia Maria, moro aqui há 16 anos. Moro aqui porque eu gosto, porque eu nunca tive outro lugar para morar. Aqui é minha comunidade, aqui é minha família. É a minha família, a Zona Norte é a minha família. Faço parte daqui, terminei de criar meu filho, que hoje tem 27 anos, é um rapaz decente. Crio 2 netos aqui dentro. Não veio ninguém até agora perguntar pra gente, o que vocês acham? Nós não somos contra o progresso, de jeito nenhum. A gente quer o progresso, o que a gente não quer é parar embaixo da ponte, porque não existe mais ponte pra ninguém. É como eu canso de bater, de falar a mesma coisa. Geraldo Alckmin disse, em 2014 não vai ter favela. Nós não somos favela, nós somos uma comunidade pobre, sim, humilde, porque nós não temos ninguém do nosso lado. Não temos ninguém do nosso lado. Os políticos estão querendo politicagem, que a gente está sabendo. Eu estou envolvida no meio, eu sei como é que é. Mas ninguém veio aqui perguntar, gente, o que vocês acham melhor para vocês? A gente só pega, folheia o jornal e tá lá. 5 mil reais, 3 mil reais. Eu tenho 63 anos. 2 crianças para cuidar, eu vou parar onde? Porque a única coisa que o Rodoanel vai fazer é mais pedágio em cima de pedágio. Tem tanto lugar, por que não pega a pedreira dos ricaços lá em cima? Como eu falei na primeira audiência do dia 16, que eu estava lá na frente falando, e os grandões estavam rindo da cara da gente. Com certeza. Estavam rindo da cara da gente, que os meninos até colocaram o nariz de palhaço, porque eles estavam rindo.
Tanto os que estavam na mesa como os que estavam na frente. Eu tremia tanto com o papel na mão que teve um camarada que chegou a falar que se eu tivesse com uma metralhadora na mão eu tinha matado, porque o nervoso era tanto da gente falar e eles... É uma humilhação, porque eles só estão pensando no pedágio do Rodanel, no pedágio. O Rodanel só dá pedágio, ele não facilita a gente. Quem destrói a Serra da Cantareira, que nós aqui defendemos, são os ricos, porque se olhar aí dentro vai ver quanto casarão tem aí dentro, não é pobre. Quando vieram fazer a sondagem aqui, simplesmente disseram que era para esgoto. Por quê? Porque nós, o povo, somos tirados como o quê? Os idiotas. Nós temos que cumprir, que obedecer, é a falsa democracia. Os poderosos mandam e obedece quem tem juízo. Nós temos juízo, então nós não podemos estar brigando, estar discutindo com eles. Porque se a gente falar uma coisinha mais alta, a gente vai preso. Porque a gente sabe disso, porque todos os protestos que tem, a polícia chega e desce o cacete. Mas nós vamos ver se teve alguma coisa, se teve abuso de autoridade. É só pai de família machucado e não é abuso de autoridade? Se nós formos fazer um panelaço contra o Rodanel, vai acontecer o quê? Nós vamos apanhar do mesmo jeito. Nós somos contra do jeito que eles estão fazendo o Rodanel. Como eu já falei, se eu tivesse condição de falar com a presidenta, eu só ia falar o seguinte: libere esse dinheiro somente quando for justificado os pais de família que estão passando necessidade na Zona Leste, porque a Jacú-Pêssego está um caos. A irmã Albertina que morava aqui, que foi lá para Vila Bela, acabaram com a terra dela lá, porque o Rodanel destruiu tudo. Quer dizer, está trazendo benefício para quem? Só o pedágio, porque as famílias não querem. Essa bolsa aluguel é o seguinte: se vierem oferecer para mim, eu vou mandar plantar chuchu. Porque 2 anos, aí diz, não, 2 anos você vai morar num lugar, isso, aquilo, outro. Tá, eu saio daqui, eles vão me pôr lá não sei onde, que eu não conheço ninguém, que eu vou ter que começar tudo de novo. Onde vão pôr meu cachorro? De asfalto no Rodanel? Eu não aceito. Eu não aceito. Que a presidente Dilma pudesse tomar consciência disso e simplesmente só desse esse dinheiro para continuar esse Rodanel se fosse pago realmente o povo da Zona Leste, o povo da Zona Sul que está sofrendo, e ela viesse ver com os próprios olhos a judiação que está sendo feita. Tem mãe de família, tem pai de família ficando doente aqui porque não tem para onde ir, porque 5 mil reais é para mandar plantar chuchu, para não ser mais estúpida e mais malcriada. Quando eu cheguei aqui, que realmente todo mundo sabe que aqui é invasão, eu morava de favor na casa da minha parente. Se eu falar isso, ela vai até achar ruim, porque a gente é família. Mas eu vim pra cá, consegui aqui. Nós lutamos, primeiro, pagando a tal associação inimiga do bairro, porque não é amiga. E lutamos, não conseguimos nada na associação. Aí conseguimos com o nosso advogado, o doutor Getúlio, um homem maravilhoso que foi o único que nos acolheu e nos deu dignidade e respeito. Foi com a gente até o tribunal, conversou com todo mundo e nós ganhamos aqui a nossa causa, porque nós estamos aqui construindo, nós não estamos destruindo. O que nós não aceitamos é nós sermos chamados de favelados, porque, entre aspas, é o que o governo faz, nos chamar de favelado. Se eu tivesse um emprego, eu já teria construído aqui. Eu não estou pedindo esmola para ninguém, saio para trabalhar, deixo meus filhos aqui. Agora, o que nós queremos, eu torno a falar, é dignidade. É o que o excelentíssimo, meritíssimo doutor Geraldo Alckmin não está dando para a gente. Porque o que ele está fazendo é nos humilhando cada vez mais. E se a Dilma tiver condição de falar com o povo, ela vai sentir na alma que foi o povo que colocou ela lá dentro, não foi rico não, foi o povo. O povo que acreditou nela. E nós esperamos que ela faça alguma coisa por nós. Não só pelo povo aqui do Jardim Paraná, que está sendo humilhado e ridicularizado com um helicóptero dia e noite passando por cima da cabeça da gente. Ambiental passando aqui, coisa que antigamente não passava. Quando vieram fazer a programação do solo, disseram que era esgoto.
Enganaram a Ninguém veio população. aqui falar, não, isso é sobre o Rodanel. Esgoto. Então eles fizeram o que eles acharam que tinham que fazer. É como eles estão fazendo. A falsa democracia. Quem fala muito vai preso. Eu posso estar correndo risco, mas eu vou continuar falando isso. Nós queremos dignidade, nós queremos respeito. Nós somos brasileiros. Nós não vou falar de animal, porque animal também tem que ter respeito. Nós queremos dignidade e respeito. Que alguém deles se dignifique a vir pisar na lama e conversar com o povo. Porque tudo bem, eu moro no barraco, mas no meu barraco tem dignidade. Eu consegui isso aqui, foi trabalhando. Foi trabalhando que eu tenho onde eu moro. Agora eu vou sair daqui com 3 mil reais, eu vou pra onde? Tá aqui a minha casa. Um barraco, sim, mas aqui eu tenho dignidade. O que tem aqui dentro foi tudo pago, não foi roubado. Se eu tivesse um emprego melhor, eu teria construído. Não consegui construir, mas aqui mora a minha família. Aqui eu terminei de criar o meu filho, que hoje tem 27 anos. Crio 2 crianças, que uma vai fazer 16 anos, e o garoto com 10 anos. E o que nós queremos, eu torno a falar, é dignidade. Aqui nós somos família. Nós somos família e somos uma comunidade. Então eu acho que não é certo o que estão fazendo com a gente, que é uma grande humilhação. Vim da Bahia com a minha família, aí cheguei ali no Peri, ali na Sucupira, era aquela favela imensa ali, né, na beira do rio. Aí meu barraco saiu, fui indenizado. Aí peguei uma indenização de 5 mil reais. Morava eu e minha esposa, a gente era casado. Aí peguei esse cadastro, fui lá na subprefeitura, peguei 2 cheques de 2.500 reais. Aí recebi 5 mil reais, eles me falaram que aquilo ali era um benefício para mim, que não era a minha moradia. Aí eu apelei para eles que eu não queria aquele dinheiro, que não dava para mim sobreviver, não dava para mim pagar um aluguel. Mas eles falaram que não tinha como me dar uma moradia, porque não tinha apartamento pronto, que era para me aguardar. Aí fiquei lá uns 2 anos no aluguel. Aí depois disso tudo, aí eu peguei, sobrou um dinheirozinho que eu coloquei na caixa, aí sobrou 1.000 reais. Aí eu peguei, cheguei aqui e comprei um terreno. Aqui nem casa tinha ainda. Aí os pessoal falaram que aqui não ia sair, tudo, não tinha nem esse céu ainda, não existia, né? Aí peguei, comprei um terreno, construí um barracozinho aí e fiquei sobrevivendo. Aí quando pensou que não, deu esse rebuliço, aí vieram, tiraram nós. Aí a favela aqui que eu morava aqui pegou fogo, minhas coisas queimou tudo. Aí fiquei sem receber, ficou as pessoas para trás sem receber, aí eu fiquei no lugar dessas pessoas. Aí coloquemos nós aqui nesse abrigo aqui, ó, que era um barracão de lona. Aí tô aqui esperando ver o que eles fazem comigo para me dar uma moradia, né? Há quanto tempo você está nessa situação? Já tem uns 5, 6 anos que eu tô aqui. Você está num lugar melhor do que você estava quando você saiu? Quando eu saí de lá do Peri? Como era aquele lugar do que você estava porque você é hoje? Melhorou? Não, é a mesma coisa, porque lá eu morava no barraco na beira do rio, né? E aqui moro no barraco, não é na beira do rio, mas as condições é a mesma coisa, né? As mesmas coisas, não mudou nada aqui. Olha as condições do barraquinho. Antes era de alvenaria? A minha casinha lá, não, era de barraco. Era de barraco? Era barraco. Era barraco. O que você encontrou aqui quando você chegou? Como que era assim o Jardim Paraná? O Jardim Paraná aqui era poucas casas, aquela rua lá de cima lá que existia, aqui era tudo mato aqui. Não existia nenhuma casa aqui. Aí ali no lugar que era o céu tinha um campinho, tinha uns terrenozinhos ali, aí eu nem tinha conhecimento com as pessoas, aí falei que eu queria um lugarzinho para fazer um barraco. Aí o rapaz chegou e me vendeu um localzinho lá por 1.000 reais. Aí fiz um barraco e fiquei sobrevivendo. Aí quando pensou que não, pegou fogo. Aí queimou tudo aí eu fiquei, várias pessoas recebeu e eu não recebi. Ficou umas 20 e poucas pessoas para trás sem receber. Aí eles colocaram nós aqui nesse acampamento aqui, que é aqui nesse lugar que eu tô, né? E aí inclusive
A minha esposa tem uns cadastros aí ainda que ficou do verde, né? Aí fui lá, apelei pra eles, falou pra gente aguardar, que disse que tá fazendo uns apartamentos aí, né? E aí eu tô esperando pra ver se eu consigo um apartamento pra mim sair dessa situação, né? Como você construiu a sua casa? Como é que você conseguiu construir o que você tem hoje? A minha casa aqui, trabalhando, né? Eu tenho uma profissão de pedreiro, né? Aí... Que material que você usou? O que você conseguiu? Onde você busca o material para construir? De madeira, assim? Isso. Eu cato no lixão aí, né? Tem um lixão lá no Jardim da Macena lá, eu pego lá, né? Nem de madeira nova eu quero fazer, né? Que é pra não chamar atenção, pra não ver, né? Que eu quero... Sabe que as pessoas que não querem uma moradia mesmo, né? Faz um barraco bem feito, de madeira nova, cimento, faz tudo, né? Mas eu não, eu quero uma moradia, né? Foi o que eles me prometeram, né? Tenho um filho de 9 anos, sou casado. Na época lá que eu morava lá no Jardim Peri, eu era casado. Aí hoje eu me larguei da minha esposa, né? Aí hoje estou com outra, né? Mas não divorciei ainda, né? O que significa ter uma casa para você? Ter uma casa é uma coisa muito importante, né? A coisa mais que eu queria da minha vida, né? Condições para pagar o condomínio, eu acho que o que eu ganho, eu acho que dava para me pagar, né? Só não dá para me comprar um terreno, né? Uma casa, porque os terrenos aqui particular que tem por aí é tudo 10 mil, 6 mil, né? E eu não tenho esse dinheiro para me comprar um terreno particular. Quanto que você pagou nesse terreno aqui? Paguei R$1.000. Não era aqui. Era aqui perto do céu, ali onde era o céu ali mesmo. Num campinho que tinha ali. Quando eu cheguei para aqui não tinha nem um céu ainda, era um campinho que tinha ali. Paguei R$1.000. Você tem alguma coisa que você queira falar assim? Tem alguma dificuldade que você quer falar assim, com relação a estar morando aqui? Ou alguma coisa boa que você quer falar em estar morando aqui? Aqui é muita dificuldade, né? O esgoto, tem essa criança aí, sempre ele passa mal. Essa criança aí já foi no médico várias vezes. A minha esposa também está com pneumonia. Essa semana ficou uns 3 dias no médico. É muita dificuldade, muita mesmo. De tudo, suportável. Você quer falar mais alguma coisa? O que eu queria falar é que se eles pudessem me dar uma ajuda, né, para me tirar dessa situação, me dar uma moradia, né, seria muito bom para mim. Muito bom mesmo. Às vezes aí que eu não consigo nem dormir aqui com a tempestade, o vento, vendo a hora de levar todas essas telhas aí, machucar essa criança aí, terrível. Tem vezes que ele não consegue nem dormir aqui, tem que levar lá para casa da minha irmã. Terrível a situação. Terrível mesmo. Nem só para mim, mas como todos aí também, né? Que tem casa. Terrível. Eu tô aqui não é porque eu quero. É porque eu não tenho condições de comprar uma casa mesmo, um terreno particular. Se eu tivesse, eu não estava aqui. Eu acho que precisa mais eles dar atenção, né? Não só para nós aqui que estamos em área de risco, como tem outros lugares que estão até mais piores ainda, né? Que o governo deveria mais olhar para isso aí, né? Porque a situação que nós vivemos, ó, a gente não tem nem... agente de saúde não vem aqui. Já tivemos pessoas com dengue, né, com diarreias, que a gente toma água aqui da mata. Quando chove, a água vem mais preta do que esse chão. As pessoas começam a peneirar e ferver para poder tomar. Porque a gente não tem água da Sabesp, a gente pedimos para a prefeitura vir aqui ligar uma água da Sabesp para nós, eles falaram que não tem condições, que a gente vai ser removido daqui. Mas até quando vai continuar essa situação? Quantos anos assim já, esperando? Ao total são 5 anos. São 5 anos essa espera. Famílias que estão na casa de parentes quando pegou fogo até hoje, que não tiveram condições de estar fazendo de novo, por causa que a prefeitura falaram para eles: vocês ficam na casa do parente esperando a gente ligar para vocês com recurso da verba ou bolsa aluguel. E até hoje essa família está esperando. Quanto tempo foi isso? A gente vai para mais de 2 anos já. Queria mandar lá para a Constituição do Não, queria mandar toda a família para o CETREM. Ninguém quer ir. Aí foi aonde eu falei, não, pro CETREM ninguém vai, porque a gente que já passamos pro CETREM sabe como que é. Como que é o CETREM? O CETREM é assim, os pessoas morador de rua, viciados, travestis, sapatona. Se você dormir, você acorda ou furado de faca ou sem nada. Porque até a sua roupa do corpo eles levam.
Eles levam porque eles não têm condições de ter uma camiseta, eles vão lá pegar a sua. Na hora de você se alimentar é aquela nojeira, né? Porque é pessoas que não tomam banho, é pessoas cheias de piolho, carrapato, pulgas, pessoas que dormem na rua, né? Que vivem na situação. É tudo misturado, na hora de dormir é a mesma coisa. É as beliches e todo mundo junto. E não separam mulher, criança, é tudo misturado, não tem a separação de aqui é família, aqui é crianças, ali não, é todo mundo junto. Então a gente não entramos nesse acordo com eles, aí foi onde que eles alugaram a tenda. E no mesmo tempo que eles alugaram a tenda, pressionando nós a sair daqui para uma casa de parente, que depois eles iam atender. Muitas famílias acreditaram no que eles falaram. Inclusive nós temos isso em documento, assinado pelo subprefeito daqui, da Cachoeirinha, o seu Nilton, na época ele era. Assinado por ele, assinado com a comissão da associação aqui dos barracos, né? E até hoje nós não tivemos mais nenhuma resposta, nem as famílias que estão nas casas dos parentes. Eles vêm aqui e perguntam como que tá, tá do mesmo jeito ainda, porque eles não deram nenhuma atenção. Aí o que acontece? Aí tem um pedaço de terra, onde tem um mato, tá o barranco, chegam famílias, né, precisando. A gente não podemos falar, não, você não vai morar aqui. Pessoas estão precisando, a gente tem que deixar fazer, aí vai crescendo, aí eles falam, mas vocês não podem. Eles que tem que fazer a interdição da área, não a gente, moradores, né? A gente não tem capacidade de chegar numa família e arrumar confusão pra gente. Uma hora nós pode estar aqui, um pai de família revoltado porque não conseguiu uma moradia pra família dele com uma faca e matar alguém. E aquela situação que já me relataram aqui de que se a pessoa quer consolidar a casa, melhorar, eles levam o material embora. Eles levam embora, é o que aconteceu com aquele pessoal ali. Receberam a interdição de 72 horas para desocupar o imóvel, que eles iam passar com o trator. Aí o pessoal não botaram muita fé, porque várias interdições veio. Aí eles começaram a vir com os caminhões. Recolhia todo o material que as famílias tinham para construir e falavam que a diária lá do depósito seria R$100 a diária. O material dele tá lá. Se ele não fosse buscar, ia ter utilidade para eles, né? Para nós não. Para eles. E para onde que vai esses material todo? Que eles levaram mais de 10 caminhões cheios de material. Que ninguém sabe para onde vai, né? Você vai lá no galpão agora, não tem lá. Du, você quer sair daqui, assim? A sua intenção é sair daqui ou você gosta do lugar que você mora? Como é a sua situação? Fala... É que a gente se acomoda onde a gente se instala, né? Mas se as famílias, se a gente consegue um local onde a gente possa ter escola para os nossos filhos, condução para o trabalho, né? E uma área que tenha encanamento, água, luz, é onde a família se acomoda, que nem um bicho, um cachorro na rua. Se a gente cria ele, pega ele para cuidar, ele vai querer ficar ali com você, né? Então a gente está acomodado aqui porque a gente não temos para onde ir. Mas se a gente tivesse uma condições de estar num apartamento que nem... Eles fazem muita inscrição para quem já tem até casas, eles estão fazendo inscrição aí do benefício Minha Casa Minha Vida, que a gente vê passar, e eu que acompanho as reuniões, vou na entrega de apartamento, você vê que tem gente que tem casa e consegue a inscrição, ganha o apartamento e aluga o apartamento ou aluga a casa dele. Tá tendo muita coisa errada nesse negócio, nesse sistema. Eles falam que a prioridade é para o pessoal de área de risco e favela. Mas se a gente for ver, a prioridade é para quem tem condições de pagar. Mas quem tem acima de 4 salários mínimos. Qual é a população de baixa renda que ganha acima de 1 salário mínimo? A maioria do pessoal que tem aqui é ajudante geral, faxineiro, ajudante de cozinha. As pessoas não ganham acima de 1 salário mínimo. Se ganhar no máximo é 2 salários mínimos e não entra nessa inscrição. Tem muitos moradores aqui que foram na Lan House, fizeram a inscrição, mas nunca foram chamados, desde quando veio o projeto. Aí eles acharam que eles fazendo esse cadastro pela Lan House ia ser chamado, né, porque eles dão prioridade para quem está em área de risco, né? Mas não é nada disso que eles falam.